Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. 130 bilhões de reais foi o tamanho da perda que o Brasil teve em 2016 com contrabando e falsificação. Dinheiro perdido com impostos porque não se arrecada e perdas das empresas diante da concorrência desleal com a pirataria. Esses são os valores objetivos já calculados, porque há um outro cálculo ainda não estimado acerca de o quanto produtos de baixa qualidade, sem nenhum controle ou segurança, causam à saúde das pessoas que consomem esses produtos. Uma culpa muitas vezes compartilhada. Quem vende produto de contrabando ou falsificado é criminoso. Quem compra conscientemente produto pirata não é inocente. Esse é um dos destaques de hoje, aqui do Cenário Econômico. O presidente Michel Temer disse hoje em São Paulo que a economia brasileira melhorou, mas não decolou inteiramente. Por isso, a necessidade de algumas medidas como o contingenciamento de recursos federais. Acompanhe. A economia ainda não decolou por inteiro, ela começou a decolar, tanto que, vez ou outra, os senhores veem notícias de que talvez haja necessidade de um certo contingenciamento, né? Uma ou outra medida que seja necessária, ela passa a ser, digamos assim, episódica e transitória, para logo depois nós eliminarmos o contingenciamento ou outro gravame qualquer que tenhamos que colocar no lugar para manter esse ritmo da responsabilidade fiscal. Contingenciamento é segurar recursos no caixa do governo diante desse rombo de 58 bilhões de reais no orçamento deste ano, porque o crescimento, como disse o presidente aí, ainda não chegou este ano de uma forma maior, que aumentaria a arrecadação, portanto, o que o governo chama de contingenciamento de recursos. E vamos a Brasília com informações do repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Falando de contingenciamento, esse anúncio era aguardado para hoje. Vamos recapitular. Ele tinha sido marcado para ontem, não ocorreu. Foi marcado para hoje às 5 da tarde, mas ainda não começou. Há mais de 30 jornalistas aguardando no auditório do Ministério da Fazenda, mas não há confirmação de que esse anúncio vai ser feito hoje. O que é esperado aí do governo, né? Quanto que ele vai cortar de despesas e quanto que ele deve aumentar em impostos. A gente lembra que a meta do orçamento deste ano já era fechar aí com contas negativas em 138 bilhões de reais e que na semana passada o governo então disse que esse déficit poderia aumentar em 58 bilhões. Hoje o Ministério da Fazenda disse que poderia cortar no máximo 36 bilhões em despesas e disse que precisaria aumentar a receita, a arrecadação, para bater a meta deste ano. Então a gente continua aguardando esse anúncio se ele vai ocorrer hoje. Piotto. Muito obrigado. A informação do Pedro Henrique, portanto, tão logo aconteça, a gente vai acompanhar aqui no Cenário Econômico ao longo da programação da TV Brasil. E o Reino Unido começou hoje, formalmente, o processo de saída da União Europeia. A união das palavras inglesas Britain, de Bretanha, de Grã-Bretanha, e Exit, de saída, o que formou o neologismo Brexit, ou seja, a saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, que foi decidida no plebiscito no ano passado. 51% da população decidiu pela saída numa votação apertada que dividiu o Reino Unido. Os efeitos e consequências dessa decisão ainda são incertos, uma vez que nunca um país decidira sair do bloco europeu. Hoje, durante uma entrevista coletiva, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que a União Europeia está descontente com a saída do Reino Unido e que os outros 27 Estados-membros estão agora mais unidos e protegerão seus interesses nas difíceis negociações antes da ruptura prevista para 2019. Ao falar com a imprensa em Bruxelas, o ex-primeiro-ministro polonês disse que tinha pouco a acrescentar sobre a decisão dos britânicos e encerrou com a seguinte frase, abre aspas, Reino Unido, já sentimos a sua falta. Obrigado e adeus. Fecha aspas.
Thank you and goodbye. Bem, nota-se aí claramente que a negociação desse divórcio de primeiro mundo será longa e difícil. Na divisão dos bens, todos perdem alguma coisa e quase ninguém sabe o quanto ganha, se é que ganha com a separação. Em tese, Reino Unido e Europa não terão mais acesso ao mercado um do outro. E todos os outros acordos comerciais terão de ser revistos. Além disso, a permissão de morar, estudar e trabalhar, tanto de ingleses na Europa continental quanto de europeus no Reino Unido, fica incerta, visto que a livre circulação de pessoas também será comprometida. Sem contar que a Escócia, hoje no Reino Unido, favorável à União Europeia, quer um novo plebiscito e defende se desligar do Reino Unido. Ou seja, essa discussão vai bem longe ainda. Vamos falar agora do mercado de carne no Brasil. Não bastassem as consequências da Operação Carne Fraca, agora em todo o estado de São Paulo, a carne, o produto, a carne deve subir de preço. Depois de uma isenção de 7 anos, o governo vai voltar a cobrar ICMS na venda da carne. Vanessa Casalino tem os detalhes da redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Carne mais cara em São Paulo, é isso? Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Mais essa, né? Essa isenção do ICMS, ela estava valendo desde 2009. O governador Geraldo Alckmin assinou um decreto autorizando a volta da cobrança no fim do ano passado. O decreto entra em vigor agora no sábado, e justo agora, né, que o setor atravessa essa crise de confiança. O fim da isenção vale para qualquer tipo de carne. O comércio varejista, que são supermercados e açougues, por exemplo, vão ter de recolher 11% de ICMS. Pela nova regra, o varejista, quando comprar a carne do frigorífico, vai receber um crédito de 7% de ICMS sobre o valor do produto. Essa diferença de 4 pontos percentuais é a que deve ser repassada ao preço ao consumidor. A APAS, a Associação Paulista de Supermercados, já fez as contas e estima que o consumidor deve acabar aí pagando entre 6% e 6,5% a mais pelo quilo da carne e embutidos. A Secretaria Paulista da Fazenda diz que a isenção foi revista por causa da crise econômica, mas que esse ajuste no imposto sobre a carne mantém um patamar reduzido de tributação, um dos mais baixos do país, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E o Brasil perdeu só no ano passado 130 bilhões de reais em contrabando e falsificação de produtos que vão desde cigarros a bebidas, a programas de computador, filmes e até peças de automóveis. Tudo que entra e é consumido no Brasil sem pagar impostos e sem nenhum controle de qualidade. A Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro lançaram hoje a campanha O Brasil que Nós Queremos. Na parceria com o Ministério da Justiça, a meta é coibir a prática de contrabando. E, de novo, milhares de produtos falsificados foram destruídos, conforme você acompanha aí nas imagens. E a Associação Brasileira de Combate à Falsificação critica a falta de estrutura para a fiscalização nas fronteiras brasileiras, principalmente com o Paraguai. Mas isso é apenas metade do problema. A outra metade vem de quem compra produto falsificado. E além de correr riscos, alimenta uma cadeia de tráfico de drogas, de pessoas e de armas ilegais, ou seja, o crime organizado. Eu conversei mais cedo sobre o assunto com Rodolfo Ramazzini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Acompanhe. Rodolfo, qual é exatamente o tamanho da falsificação, do contrabando que existe hoje no Brasil e qual é a participação do Brasil nesse mercado? Ou seja, de ser o injetor de produto contrabandeado e falsificado para o próprio país, no mercado doméstico ou no mundo? O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de produtos falsificados e contrabandeados do mundo. E também se produz muita coisa falsificada e contrabandeada por aqui. O que acontece é que... E que vai só para o mercado doméstico ou não? Ou sim, a gente faz sim. coisa aqui que vai para fora? Não, também? O que é feito aqui acaba sendo consumido pelo nosso grande mercado consumidor. Só que por se tratar de um dos maiores mercados consumidores do mundo, muita coisa também vem de outros países para cá e acaba inundando o nosso país, causando prejuízos incomensuráveis. Qual é o tamanho hoje? O problema de falsificação e contrabando é, primeiro, não tem arrecadação de impostos. Impostos são exatamente os recursos que depois vão ser transferidos para a população em vários serviços. O sujeito que compra contrabando tem noção disso?
Deveria ter, porque quando ele está comprando um produto contrabandeado e falsificado, ele está dando dinheiro para uma cadeia de crime organizado, que opera nas áreas de fronteira, máfia chinesa e outros que trabalham na ilegalidade. Mas o principal problema desses produtos, além desse prejuízo bilionário que é causado para os cofres públicos e arrecadação, e também para as indústrias legalmente estabelecidas que são vítimas dessa concorrência desleal, que chega hoje a 130 bilhões de reais anualmente, é o prejuízo que esse produto acaba causando para a saúde e para a segurança do consumidor. Ou seja, ele compra um produto que não passou por nenhuma verificação de algum órgão de qualidade, seja na origem, num outro país que acabou vindo para cá, ou seja aqui mesmo. Exatamente, esses produtos são feitos sem nenhum padrão de qualidade, sem obedecer nenhum tipo de parâmetro, muitas vezes com matéria-prima de péssima qualidade e que vão acabar sempre lesando a saúde e a segurança do consumidor. O que é mais falsificado hoje? Hoje, de todos os produtos, o campeão é o cigarro. Hoje vem do Paraguai, aproximadamente 30% de todos os cigarros vendidos no Brasil são contrabandeados. Mas como é que chega cigarro aqui contrabandeado? Nós temos uma fronteira com o Paraguai. Eu sei da fronteira, mas eu não tenho fiscalização que contenha isso? São 16 mil quilômetros de fronteira com os países limítrofes e até antes do governo Dilma haviam só 32 postos de fiscalização. Hoje, com os cortes de orçamento da Receita e da PF, sobraram somente 24 postos de fiscalização. É muito pouco para fiscalizar essa fronteira toda. Só na represa de Itaipu existem 200 portos clandestinos, sem contar a fronteira seca que nós temos no norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, por onde entra todo tipo de contrabando, mais drogas e armas. A nossa fronteira, infelizmente, está desguarnecida. Os poucos agentes que lá estão fazem um trabalho hercúleo, apreendem muita coisa. Mas o governo precisa ter vontade política de realizar um investimento no controle de fronteiras, aumentando o número de agentes, equipando essas forças. Senão, nosso trabalho não vai adiantar nada. Mas eu não consigo também mexer na outra ponta? Se o produto vem via Paraguai, qual é exatamente o papel do governo paraguai nessa história? Hoje em dia, eu poderia dizer que é completo. O maior produtor de cigarros contrabandeados que vem para o Brasil não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente paraguaio, Horácio Cartes. A Tabesa, que é a tabacaleira da propriedade dele, inunda o mercado paulista de uma marca chamada Eite, que hoje é a campeã de venda aqui dentro dos produtos ilegais. E não existe controle nenhum. Cigarro, isso? Cigarro. E não existe controle nenhum aqui dentro. O governo paulista deveria também aumentar o número de agentes das forças públicas, da Polícia Civil, das delegacias especializadas, para realizar um controle mais efetivo. Isso nos foi prometido pela Prefeitura de São Paulo agora em nova gestão. Esperamos ver algum tipo de melhora na fiscalização. Mas o problema é, nós temos que atuar na fronteira e temos que atuar também nos grandes centros consumidores para que esse produto não chegue ao consumidor final. No caso específico do cigarro paraguaio, ele tem até 6 vezes mais alcatrão e nicotina do que o máximo permitido pela Anvisa, resíduos de chumbo, zinco, coliformes fecais, pedaços de insetos. É uma verdadeira bomba sanitária que acaba sendo consumida pelas classes mais baixas e lotando os hospitais. Bom, o custo vai na saúde pública. Com certeza, sempre. E isso é muito... Sem contar a perda de produtividade que uma pessoa, quando começa a ficar doente por essa razão, acarreta para a vida dela e para o país. Exatamente. A perda de qualidade de vida, diga-se. Exatamente. Você falou de cigarro. E quais são os outros produtos? Softwares de computador sempre teve também, não é? Também software, CDs, DVDs, bebidas, autopeças, produtos de higiene e limpeza, materiais hospitalares e cirúrgicos. Se falsifica desde Coca-Cola, passando por cervejas, chegando nas bebidas quentes como uísque e vodka. Isso no Brasil é um problema muito antigo, com o qual a gente lida desde sempre. Quer dizer que o sujeito toma uma cerveja, diz que deu dor de cabeça, culpa aquela marca e não necessariamente pode ser verdade, é isso? Sim, nós pegamos agora, essas últimas 2 semanas, 2 fábricas clandestinas aqui em São Paulo, uma na Zona Leste, a outra em Guarulhos, onde se trocava o rótulo de cervejas mais baratas, de qualidade duvidosa, por rótulos de marcas líderes de mercado e as tampinhas também, aumentando o preço desse produto em 3 vezes para revender para o consumidor final. O consumidor conseguia reparar, era evidente a falsificação? Ou não, era uma coisa muito bem feita, era muito difícil de identificar. Nós chegamos a Troca a tampinha e o rótulo? Exatamente. Nós chegamos a essas fontes através de denúncias recebidas na sede da BCF. Quer dizer, ele faz uma cerveja e coloca o rótulo da marca líder de mercado. Exatamente. Para iludir o consumidor que paga o preço do original, mas está consumindo um produto de baixíssima qualidade. Tá, Rodolfo, o consumidor, no caso da cerveja, ele pode não perceber, mas não é raro as pessoas irem a centros de compra e comprar um monte de coisa que, obviamente, que aquilo não é um produto que, no mínimo, não está pagando imposto. Em segundo momento, pode ser que seja falsificado e com dano à saúde, que não tenha nenhuma norma regida de qualidade, da ABNT, seja lá o que for.
Qual é a culpa do consumidor? Porque não dá para pôr a conta só no governo. O governo tem suas funções e se está deixando de fazer, tem que ser culpado por isso e se mexer. Mas e o consumidor? Qual é a culpa dele nesse processo? Metade, 50% é culpa do consumidor, porque se o consumidor não adquirisse esses produtos, não haveria demanda para essas quadrilhas ingressarem com tanto produto no território nacional. Eu costumo dizer que não tem tráfico de giló, né? Muito pouca gente gosta de giló. Agora, se o sujeito gosta de um programa de computador falsificado, tem mercado. Por isso mesmo que hoje nós fizemos essa divulgação, essa campanha para conscientizar o público consumidor dos malefícios desses produtos, tanto para a saúde quanto para a segurança do consumidor, mostrar que esses produtos não só lesam as indústrias líderes de mercado que são vítimas dessa falsificação, como também o poder público, que deixa de arrecadar um dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, segurança pública, infraestrutura, como também o consumidor. Vou dar um exemplo fácil aqui. Você coloca um rolamento falsificado automotivo na roda do seu carro, sem saber. Produtos automotivos são muito falsificados. Muitíssimo. É o segundo setor mais prejudicado, com 3 bilhões de perdas anuais. Para você ter uma ideia, com a crise econômica, a desaceleração da economia e o contrabando e a falsificação, o mercado automotivo voltou para cifras de 10 anos atrás. As perdas são incomensuráveis para o setor, graças ao produto vindo da China, principalmente. Sem contar o risco de segurança. Nós estamos falando, vamos imaginar, molas e amortecedoras que garantem a suspensão de um carro que na curva pode sair da curva ou permanecer na estrada. As velas que podem deixar um carro no meio do nada à noite, ou um rolamento que pode trincar uma roda e levar a capotar. Ou poluir o meio ambiente. Um caso curioso que a gente fez ultimamente é a apreensão de vidros automotivos chineses, para-brisas, estão chegando no mercado nacional sem ser de vidro laminado, sem ter a película no meio, ou seja, vidro temperado de péssima qualidade sendo vendido como produto bom. Num acidente o vidro vai parar no peito e no rosto Exatamente, do pode ocupante matar do os carro. ocupantes do veículo. Então, rapidamente, só me dá os números de novo. Qual é o tamanho hoje desse contrabando? 130 bilhões é o prejuízo que o país tem com o contrabando e a falsificação. Esse prejuízo tanto em arrecadação tributária como em faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. 130 bilhões é mais que o dobro do rombo que o governo tem agora no orçamento para resolver. Exatamente. Se o governo fizesse um investimento que fosse de 2, de 3 bilhões de reais num aumento na segurança pública nas áreas de fronteira, com um número de agentes maior, infraestrutura, o governo, combatendo esse mercado ilegal, iria aumentar a venda de produtos legais que pagam impostos, obviamente iria aumentar a arrecadação do governo. É uma conta de ganha-ganha, ao contrário da conta que nós temos hoje, que é uma conta de perde-perde. Porque o governo não arrecada, as indústrias não conseguem gerar emprego e riqueza, e o país cada vez é mais prejudicado por esse problema gravíssimo. Sem contar que esse recurso vai financiar uma série de crimes, não somente tributários, diga-se de passagem. Sim, um dos exemplos que eu posso te dar rapidamente é que o PCC está começando a atuar com contrabando de cigarro nas áreas de fronteira. Rodolfo, obrigado pela entrevista aqui ao Cenário Econômico. Foi um prazer, estamos sempre à disposição. Obrigado. E daqui a pouco nós voltamos com informações do mercado financeiro, logo depois do intervalo, em instantes, hein? As negociações da Bolsa já se encerraram e nós já temos os números de hoje. Vamos lá para o Ibovespa, alta de 1,37%, 65.528 pontos. Vamos dar uma olhada agora na cotação do dólar também. O dólar em queda hoje, aliás, operou boa parte do dia em queda, 0,73 de queda, cotado, portanto, a R$ 3,11. Bom, e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu hoje com os secretários estaduais de Agricultura para a assinatura de um decreto de revisão da inspeção industrial e sanitária. Pedro Henrique Moreira tem outras informações em Brasília. Pedro? Olá, Piotr, mais uma vez. Hoje foi lançado aqui no Palácio do Planalto esse novo regulamento aí de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, né? O regulamento anterior tinha 65 anos. O Ministério negou que esse lançamento tenha sido antecipado por causa da Operação Carne Fraca, mas coincidência ou não é que ele aumenta a punição às empresas. A multa máxima, por exemplo, passa de R$15 mil para R$500 mil. E se uma empresa receber por 3 vezes seguidas aí uma penalidade gravíssima, ela perde o CIF, que é aquele registro para operar, teria que fechar as portas. Depois desse evento aqui no Palácio do Planalto, o ministro também anunciou um socorro aos pequenos produtores que tenham sido afetados pela Operação Carne Fraca. Vai ser disponibilizado R$1 bilhão para eles rolarem dívidas que estejam para vencer agora, nesse momento em que a produção foi afetada. E para finalizar, o ministro anunciou aí duas viagens internacionais para tentar reverter os danos causados pela operação.
Uma em abril vai ser feita pelo secretário executivo do Ministério e a outra em maio. O próprio Blairo Maggi vai viajar por mais de 20 dias. Nessas duas viagens, eles devem percorrer, por enquanto, está definido Oriente Médio, Europa e Ásia. Piotr. Bom, e mais cedo o Pedro Henrique nos trouxe a informação aí, até porque já está tudo preparado para o governo, a equipe econômica do governo anunciar qual o tamanho do contingenciamento, do corte do que o governo pretende gastar esse ano e também da possibilidade de aumento de impostos e por aí vai, dentro desse pacote devido àquele rombo de 58 bilhões de reais no orçamento agora de 2017. O economista Roberto Luiz Troster está conosco. Troster, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. O que é que você espera que o governo vai fazer para dar jeito nesses 58 bilhões aí que apareceram em 2017 agora? Bom, não vai fazer o que poderia fazer. Quer dizer, o que ele vai fazer é possivelmente anunciar um contingenciamento, se fala um valor de 32 bilhões, fala-se em usar recursos de depósitos judiciais, algo de validade discutível, que são depósitos judiciais, tem outros titulares. É discutível isso e possivelmente um aumento de impostos. O foco do governo, quer dizer, devia fazer... Por que a economia não está crescendo? As expectativas de crescimento, alguns meses atrás, era que esse ano a gente ia crescer 1%, agora estão projetados em 0,47%. E por quê? Quer dizer, nós temos um cenário externo bom, com preços das commodities em alta, juros em baixa. Nós resolvemos a questão da inflação. A inflação está em queda, abaixo da meta e possivelmente apontando para os 4% ou menos. Nós resolvemos a questão externa muito bem. E a questão fiscal, os gastos estão sendo controlados. Quer dizer, o problema da receita é porque não cresce. E não cresce porque não está olhando para o problema mais importante, que é o problema do crédito. O capital de giro das empresas está escolhendo. Hoje saiu a nota de crédito e você tem taxa do rotativo, taxa do cheque especial a 300% ao ano. Quer dizer, se a gente não ataca o problema do crédito, fazer o que os outros países fazem, a gente não vai crescer. Como é que arranja dinheiro barato para entrar no crédito e financiar crescimento econômico? Tem que mudar a dinâmica do crédito. Quer dizer, você hoje, até se fala, uma das medidas que está sendo discutida é aumentar o PIS/COFINS do crédito das cooperativas. Quer dizer, você tira dinheiro de quem deve. Quer dizer, está todo mundo com a corda no pescoço, você tem 4,9 milhões de empresas sobre o universo de 8 milhões e meio, quer dizer, mais da metade das empresas com atrasos e você vai pôr mais peso neles ainda. Quer dizer, e hoje você tem aqui no Brasil os juros mais altos do mundo e tem aplicações que são isentas. Quer dizer, nós temos que rever esse modelo de intermediação financeira, senão nós vamos continuar andando de lado. É incrível. Onde é que uma empresa média, não vou falar das gigantes, que as gigantes vão no BNDES, mas uma média, uma pequena, onde é que ela vai buscar dinheiro hoje? Olha, esse é o problema, não tem. Então o que ela faz? Ela não financia os clientes, fornecedores exigem pagamento adiantado, fornecedores e clientes exigem para pagar muito depois, não dá, a conta não fecha, estoques diminuindo, cada vez mais emprego diminuindo, você está num círculo vicioso que você tem que quebrar. Você tem, por que eu vou fazer agora a pergunta, por que o Chile consegue emprestar taxas 10 vezes inferiores às brasileiras? Tem bancos que operam lá e aqui com a mesma rentabilidade. O modelo de intermediação do Brasil é da época de inflação alta. Se a gente não mudar isso, vamos continuar andando de lado. Mas isso está numa proposta que teria devido ao governo ou numa posição nova em relação aos bancos? Porque banco privado não é fomentador de desenvolvimento no país há muito tempo. O problema é que o banco... Mas com esse spread bancário? Não, esse spread é ruim para os bancos, o lucro deles está diminuindo, é ruim para o governo, a arrecadação está diminuindo, tanto que perde legitimidade, perde popularidade, e é ruim para o país. Nós estamos com quase 13 milhões de pessoas procurando empregos, 2 milhões aqui na cidade de São Paulo. Quer dizer, tem que mudar. Por que outros países conseguem? Com menos potencial a gente não está conseguindo. Qual é essa mudança? Onde que eu começo a mexer para ofertar dinheiro barato? Reconhecer que tem um problema, que isso é um problema que dá para resolver. Esse é o primeiro. Se você continua se negando o problema, hoje saiu a nota imprensa de crédito, e não é um problema, não é um fato. E aí está o grande problema, as empresas não têm capital de giro, o setor, ninguém quer dinheiro em caixa que manda, todo mundo quer comprar, vender à vista e comprar a prazo. Como não dá para todo mundo fazer a mesma coisa... Isso só dá certo na primeira vez também, queria cheque pré-datado, só vale na primeira vez. O cartão de crédito, primeiro mês aquele alívio. A gente tem que mudar, sem mudar isso, vamos continuar andando de lado. E é uma pena, quer dizer...
estão resolvendo problemas importantes do Brasil, como essa questão da solvência do setor público, algumas reformas importantes, mas não estão conseguindo crescer justamente por essa pedra. Tem um dado macroeconômico que é a oferta de crédito que não está chegando, então, é isso? Não, está encolhendo, não está chegando, está encolhendo, as concessões estão encolhendo. Quer dizer, para os bancos é ruim porque cada vez mais inadimplência é maior do que o lucro líquido dos bancos. Hoje, para cada R$1 de lucro, você tem 1,62 Quase 60% das famílias está inadimplente hoje no país. 60 milhões de famílias, 59... 60 milhões, perdão. Isso dá um pouco mais de 1/3 das famílias dadas dos CPJs. Quer dizer, se a gente continua brincando que esse não é um problema, que o problema é Portal Brasil, né, esse tipo de coisinha, nós vamos continuar andando de lado. Traster, obrigado, viu? Obrigado por você. Desculpa não ser tão otimista. O economista Roberto Luiz Traster conosco aqui no Cenário Econômico. Bom, a gente já encerra agora o Cenário Econômico. Daqui a pouco tem Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, hein?